Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e essa história de que Guinegão é alvo de uma proposta de 151 milhões de reais do Zenit. A informação é do meu amigo Samir Carvalho, que cobre o Corinthians. Ele contou que o Zenit já ofereceu 23 milhões de euros, que equivalem a esses 151 milhões de reais. Também de acordo com o Samir, o Corinthians quer 25 milhões de euros apenas por sua parte, 80% dos direitos econômicos. Confesso que eu fiquei surpreso com as cifras, até porque já ouvi de gente importante no clube que o Corinthians topa vender o Guinegão por menos do que 20 milhões de euros. Há uma variação interna de que o Guinegão está super valorizado e que se ele tiver a oportunidade de jogar com frequência, ele vai acabar perdendo o valor de mercado porque está longe de ser esse jogador que muita gente imagina. O que eu fiz? Entrei em contato com o presidente Osmar Stabile, liguei para ele: presidente, como é que o senhor está? Tudo bem? Gostaria de saber se o senhor recusou a proposta de 23 milhões de euros do Zenit pelo Guinegão. E a resposta do presidente: ainda não recebemos nenhuma proposta pelo Guinegão nessa janela, fecha aspas, disse o presidente do Timão. Isso significa que o Samir está errado? Não. Talvez a proposta tenha chegado para os representantes do atleta, mas ainda não foi apresentada ao Corinthians. Mas quero reafirmar aqui que dentro da diretoria existe meio que uma convicção de que o Guinegão não será um jogador de primeiro nível, cara de muita disposição, de muita vontade, mas com poucos recursos técnicos. Até por isso, se aparecer uma proposta de 17, 18, 19 milhões de euros, deve haver negócio. Só para completar, registrar que o Corinthians vai faturar 2 milhões e 800 mil reais com o aluguel da Neoquímica Arena para a virada evangélica. O estádio vai ser utilizado e vai receber mais de 50 mil pessoas, grana que vem da Prefeitura de São Paulo. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre um zagueiro do Corinthians que recusou 2 propostas de times da Série A para permanecer no Parque São Jorge. Eu me refiro a Gustavo Henrique, defensor de 32 anos de idade e um dos melhores do time na temporada. Em setembro, pouco antes de renovar seu contrato, Gustavo Henrique teve propostas grandes de Fluminense e Internacional. Os dois estavam dispostos a fazer do Gustavo Henrique dono de um salário maior do que ele tem no Corinthians. Timão, preocupado com a possibilidade de perder seu principal zagueiro ao longo da temporada, renovou o contrato do Gustavo Henrique até dezembro de 2027, lhe concedendo um belo aumento salarial. Gustavo Henrique, por exemplo, tinha vencimentos menores do que o do Kaká e do que o André Ramalho, algo incondizente, especialmente com a fase do Gustavo Henrique. Atleta que na temporada atual jogou 39 partidas com 4 gols e 1 assistência, havia chegado no ano passado do Valladolid, quando jogou em se a gente somar 2024 e 2025, 74 partidas, 6 gols e uma assistência. Importante registrar que o Gustavo Henrique foi o único jogador do Corinthians campeão da Copa do Brasil a figurar na seleção do campeonato divulgada pelo SofaScore. O SofaScore monta essa seleção baseado nas notas que os jogadores tiveram ao longo de todas as partidas e o Gustavo Henrique esteve na seleção final da Copa do Brasil. O Gabriel M. Souza pedindo para falar sobre o Corinthians. Acho que a partir de agora, com o Marcelo Paz no comando e com o Transferban sendo pago, é que a gente vai começar a ter novidades, né? Até agora é só a especulação da mais barata possível, porque havia muita coisa para ser definida antes da busca por reforços. Leonardo Barbosa, Nicola, boa noite. Novidades sobre o Transferban, saída, chegada, Savarino por Félix Torres. Vamos lá. O Corinthians promete pagar o Transferban nos próximos dias, tá? Como é que o Corinthians vai resolver esse problema? Parte da grana vem do prêmio da Copa do Brasil, embora a grana não seja tão vultuosa quanto se imagina. 77 milhões de reais foi o prêmio da CBF. Sobraram para o Corinthians, tirando impostos, 68 milhões de reais. Metade dessa grana vai ser paga em prêmio a jogadores, 34 milhões de reais. Tem mais 5 milhões de reais de prêmio ao Memphis Depay. Sobraram 29 milhões de reais. De qualquer forma, com 29 você tem uma boa parte da grana que o Corinthians precisa para quitar a pendência com o Santos Laguna. Bom, então só para completar, 29 milhões sobraram, foi o que sobrou da grana do Corinthians na Copa do Brasil. O que o Corinthians vai fazer? Vai adiantar recebíveis, tá? Vai adiantar recebíveis da LFU para conseguir essa grana e fazer a quitação com o Santos Laguna, beleza? A questão financeira não foi o único entrave que impediu a contratação de Bruno Spindel pelo Corinthians. Informação importante
Dorival Júnior procurou o presidente do Timão, Osmar Stabile, se mostrando contrário à chegada do ex-dirigente do Fla. Bruno Spindel e Dorival Júnior trabalharam juntos no rubro-negro. Foram campeões da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, mas Dorival Júnior saiu bastante chateado do clube porque entendeu que foi traído pelo Bruno Spindel. Bruno negociava com seu empresário a prorrogação do contrato para 2023, com direito a um reajuste salarial, mas Bruno Spindel fez seu empresário e o próprio Dorival de bobos. Eles acabaram esperando por um contrato que nunca chegou, até porque o Flamengo acabou por contratar um outro treinador, Vitor Pereira, que havia enfrentado o Dorival Júnior na final da Copa do Brasil e terminou derrotado quando então técnico do Corinthians. Tempo passou, o Dorival guardou essa mágoa e procurou o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, para dizer se não podia pintar um outro executivo de futebol por conta dessa relação quebrada entre ambos. O clima talvez não fosse tão bacana para 2026. Além dessa questão, tem um episódio financeiro. Bruno Spindel havia pedido 280 mil reais por mês de salário e negociava ou sonhava em trazer jogadores grandes como o Gerson. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, me contou que não havia dinheiro para um investimento tão alto em relação ao salário do executivo e mais. Nomes como o de Gerson estão completamente descartados, pelo menos no 2026 do Corinthians, que pretende ser um ano mais operário, de pagamento de contas. O clube não se sente confortável para fazer investimentos muito altos. E informação exclusiva no São Paulo, o tricolor está em negociações com Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, um dos maiores destaques da posição ao longo do Campeonato Brasileiro. Lucas Ramon, que tem contrato com o Mirassol apenas até abril, já pode assinar um pré-contrato por conta disso e também interessa ao Corinthians. Dá para dizer que São Paulo e Corinthians estão mais uma vez disputando um jogador, o último deles o Danielzinho, outro atleta do Mirassol, cujo contrato se encerrava em 31 de dezembro e que foi anunciado pelo São Paulo. Para você que não conhece um pouco do Lucas Ramon, jogador de 44 partidas, 5 gols e 5 assistências na atual temporada. Passou pela base do Grêmio e rodou por vários clubes, entre eles Santa Cruz, Londrina, Novo Horizontino, Coritiba, Cuiabá, Bragantino, Guarani e Sport. Melhor momento da sua carreira de longe, com a camisa do Mirassol agora aos 31 anos de idade. E Marcelo Paz é o novo diretor executivo de futebol do Corinthians. O acordo foi fechado nesse sábado. Horas depois de um desacordo com Bruno Spindel, já falo sobre o ex-dirigente do Flamengo. Quero te contar sobre o novo homem forte do futebol do Timão, aquele que chega para substituir Fabinho Soldado. Marcelo Paz sempre esteve na pauta do Corinthians, chegou a receber a oferta oficial em 2024. Antes do acordo com Fabinho Soldado, o Paz, na oportunidade, entendia que precisaria ficar no Fortaleza. Foram vários convites de outros times grandes. E agora, com o rebaixamento do time para a Série B, ele optou por permanecer no Fortaleza, mas depois do segundo convite em menos de uma semana do presidente Osmar Stabile, Marcelo Paz tomou a decisão de se desligar do Fortaleza para fechar com o Timão. 10 anos à frente do Lion, tirando a equipe da terceira divisão do futebol brasileiro e a colocando na elite do futebol nacional, com 7 títulos cearenses, título da Série B, tri da Copa do Nordeste, finalista da Sul-Americana, 2 vezes no G4 do Brasileiro e 7 anos consecutivos na primeira divisão. Queria destacar um pouquinho do que é o Marcelo Paz, o novo homem forte do futebol do Corinthians. Uma pessoa que negociou um atleta com o Marcelo Paz na época do Fortaleza, contou que o empresário, depois de acertar tudo, falou: Marcelo, separei essa quantia em dinheiro para você, pelo negócio. Marcelo Paz ficou muito revoltado com a situação. Diz que não tem o menor cabimento aceitar esse tipo de circunstância. E quase melou o negócio que estava fechado. A contratação do atleta foi confirmada sem o pagamento dessa bola, dessa grana a mais. Marcelo Paz é desse estilo. Resta saber como é que ele vai se sair num Corinthians que ficou marcado pelos últimos anos por conta de uma série de coisas nada claras e muito obscuras. Só para completar, em relação ao Timão, registrar que além de Marcelo Paz, o Corinthians ainda busca um coordenador de futebol, uma espécie de gerente. E a ideia é trazer um ex-jogador, Paulinho, hoje no Mirassol, e Júlio César no Red Bull Bragantino, são 2 das possibilidades. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.